E acho que me faltou o mais importante que seria isso aqui, que eu tinha em outro lado estratificado. Acho que isso aqui eu vou ter que mostrar depois. Tenho em outro lado o investimento que é por custo mesmo, que foi calculado, por exemplo, em eventos, 80 por R$ 80 por, ¿cómo se llama esto? Por cuando se cadastra cada jugador, que es poco en algunos casos. Después en viagem era ese 40% daba más o menos 800 por viaje, ¿no? Y más 400 de combustible, era 1200, y alojamiento era uns 400 a 500 también reais. Está todo estratificado para mostrar eso mismo. No tengo aquí, mas eu tinha ele en algún lado, vi que eu tinha. No coloquei aquí. No sé si tem alguma pergunta, alguma dúvida. Na realidad eu tenho. Como podemos melhorar isso, professor? Eu posso deixar de compartilhar ou não? Legal. Lucas, só volta um slide, por favor. Mas, Mais um. Ah, tá. Uhum. Certo. Tá. Eu sinto assim. Bom, primeiro te agradecer aí, né, pela apresentação, por ter topado ser o primeiro a fazer a apresentação. Eu vi que a tua primeira apresentação ali, ele está mais atrelado a um programa, a um projeto que você quer que aconteça no município, na cidade. sim. Para mim não ficou claro. Você fala ali de investimento único de 5.000 e poucos reais. É uma vez só uma formação para treinador, é isso? Na realidade, sim. No primeiro instância que nós consideramos para este ano, né? Para este ano seria formação de treinador. Não necessariamente porque, como nós, eu já estou fazendo a pós em xadrez, né? É um pouco mais fácil para eles, se tornou mais fácil o acesso. Seria só este ano. O ano que vem, ele vai mudar, porque vai ter outras necessidades do município, né? Aí vai ser, por exemplo, a organização de eventos, vai ter mais o quê? Vamos a precisar mais recursos para comprar mais material e demais. Mas este primeiro ano seria esse investimento, né? Solamente que em treinadores tu já não consigue, digamos assim, não precisaria investir de novo, né? Por um tempo, por um bom tempo. Tá. Aí, assim, eu me coloco em algumas perguntas aqui, apesar de entender o que você está propondo, eu sinto que faltam alguns detalhes que são relevantes, né? Por exemplo, essa aula ou esse treinamento pode ser para quantos alunos? Quantos É, alunos, quantos treinadores você pretende formar, né? Quem que é o teu público-alvo, né? Lembra daquele slide que a gente falava? Às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa sim, estar explícito. Eu não sei se eu não recebi nenhum documento Word, você não mandou nenhum documento Word para nós, né? Porque assim, em termos de apresentação, tá ok, tá bacana, tá vendável, mas a gente precisa ter um documento com os itens mais detalhados. Quem que é o público-alvo que você pretende atingir? São professores já formados do município? São treinadores? São pessoas que já jogam xadrez? Esses 5.000 e pouco, 6.000 reais vão sair da onde? Realmente, o investimento está muito baixo, tá? Eu sei de investimentos de uma palestra de 1 hora, 2 horas ali, de 30.000, 40.000 reais. Lógico, eventualmente a gente está falando de uma pessoa notável dentro da área da educação, mas a gente pode tentar trazer equivalências para mestres, grandes mestres, né? Quem você pensou para dar essa formação de treinamento para treinadores, né? Então Seria você a equipe. A equipe. sim. Nós tínhamos pensado na Impex, ou seja, o público-alvo, acho que eu não coloquei muito bem podia aqui, ser o mas Gerson Pérez, por exemplo. aquí sería, como yo creo que serían todos alumnos y las escuelas municipales estaduales o público algo, solamente no coloqué bien específico ali, né? Mas está certo, tenho que melhorar, é bom para Mas eu aí é que melhorar. tá. Daí você coloca que teu público-alvo são esses 140 alunos. Na realidade, Mas a quem que eu vou implementar, mas os treinadores seriam os professores, né? Os dois e professores quem que que tem, seriam esses professores? aí seriam os dois que atuamos hoje com robótica e com xadrez. Ah, a minha É, sugestão
sempre que possível, por mais que você esteja pensando em dois, você tente sempre aumentar. Porque quando você mais aumenta a base, você é aquilo que a gente falou em alguma aula lá. Você pode Sim, pensar em, não sei quantas escolas tem, mas você pode pensar em dois professores, cada um com uma turma de 20 alunos. Já dão 40. Mas se você conseguir pensar 10 escolas com turmas de 20 alunos, a gente já está falando de 200. Então, sempre que possível, se aumentar a base, é importante. E aí, para isso, você não pode, às vezes, ser tão técnico, né? Eu acho que pode sim dar certo a questão do treinador, só que aí você tem que ver, entender o interesse da pessoa que você está vendendo lá, o prefeito, o secretário. Ele quer resultado? Ele quer campeão? Ou será que ele quer voto? Qual que é o perfil dessa pessoa que está lá? Porque se ele quer voto, ele quer quantidade, o teu 140 alunos é legal, é interessante. Mas eu penso que você tinha que ter ali pelo menos uma lista de 20 professores aprendendo a dar treinamento. Eu penso que a entendi. tua turma de professor tinha que ser maior, porque daí ele começa a ver a multiplicar, que é aquela multiplicação que a gente fez aqui. Opa, 20 professores, que cada professor convença 5, 10 alunos. 5 alunos seriam 100 alunos. 20 professores convencendo 10 alunos dão 200 alunos. Então, Sim. o meu entendimento do que você está trazendo e do que eu conheço da maioria da parte que pode aprovar isso, às vezes eles veem mais quantidade do que qualidade. Então, ele vai tirar a qualidade da quantidade. Então, eu buscaria essa questão de tentar pôr mais treinadores atendidos com esse treinamento e ser possível num sistema assim de imersão. Não sei como você pensou também, porque não está especificado isso. Acho que é importante você especificar quantas horas de treinamento são. É um Eh, sábado, um domingo, uma sexta-feira? Faltou detalhar essas questões que são importantes, são relevantes. Porque apesar de eu entender que é um projeto que você quer formar treinadores e atender muitos alunos da cidade, esse detalhamento é essencial para a gente enxergar como alcançar esses teus objetivos, essas metas que você trouxe, tá? Então, assim, te parabenizo, né, por colocar aqui essa tua intenção, te parabenizo por você trazer aquele projeto que você vai entregar para a Sicredi. Não sei se é Sicredi, esse crédito, obrigado. Sicredi. E eu te digo, nessas tentativas, provavelmente tem um edital lá. Se eu não me engano, o Laudelino mandou, acho que um exemplo no grupo já. Alexandre E já esse acreditou. edital, ele detalha uma série de itens que, por exemplo, o que eu peguei e coloquei de sugestão lá em documento Word, ele era o modelo antigo da Itaipu, quando a gente entregava um documento Word de projeto. Então, na verdade, eu simplifiquei ele, porque ele tinha, acho que tem 14 ou 15 itens para ser colocados lá. No Dataipu, acho que são 80 e tantos itens de detalhamento. E qual que é a intenção desse detalhamento, Lucas? É te minimizar a maior quantidade minimizar as incertezas. É, tem Olha, a minha menos, previsão é ter 20 e 30 professores. O curso vai começar 8 horas de sábado até meio-dia. Vai ter um intervalo para almoço. Aí vai ter o coffee break às 10 horas da manhã, por exemplo. Aí vai ter mais 4 horas da tarde. À noite, a gente vai ter um momento mais de confraternização, vai ter um torneio com o pessoal ali e a gente vai chamar pessoas que jogam xadrez da cidade, para que eles saibam que isso está acontecendo. Vai ter um momento de um coffee break com autoridades para tentar explicar o que está acontecendo e abrir esse potencial para as autoridades e pessoas que podem ter interesse de fazer eventos, de ter esses treinadores dando aulas para eles, sejam na parceria com o Cinep, que seria o sindicato das escolas particulares, e aí você vai mostrar o potencial do xadrez, os benefícios do xadrez, a capacitação de xadrez que está acontecendo, quem são os professores que estão dando essa capacitação, o potencial de desenvolvimento e habilidades e competências para a vida, e quem sabe eles podem fechar mais parcerias, mais encontros dessa tua formação. O que é legal a gente ter? Vários pequenos produtos que você de alguma maneira coloca ali, torneio de xadrez, festival de xadrez. Você pode pôr um encontro de xadrez, gincana, e de alguma maneira você propor
para essa pessoa que você está fazendo o trabalho. Olha, você pode tanto ter uma formação aqui que são 4 semanas, 4 encontros, 4 horas por dia, quanto você pode ter um torneio, que é um festival, que é um período só, ou podemos fazer um torneio, um festival, que é mais o perfil do shopping, que gosta o dia inteiro, para você trabalhar ali a hora do almoço e dar fome do pessoal de novo e o pessoal ficar na janta. E se o estacionamento for pago por hora, ficar o estacionamento alto, né? Então, assim, faltaram algumas pequenas respostas ali que são muito importantes do detalhamento, que eu acho que vocês não deram uma olhada no Word de sugestões que tem lá. Então, assim, tá ok, acho que você cumpriu a promessa aqui, mas eu gostaria que você e teu grupo ainda respondesse esse projeto que vocês querem no Word para nós lá, tá? Até porque aquilo eu gostaria de compartilhar, porque de alguma maneira é pensar esse evento que vocês estão trazendo, que é super interessante, de repente pode ser replicado em outras cidades com os demais colegas também. Perfeito. Eu falei bastante, eu acho que tem mais algumas coisinhas para falar. Se os colegas quiserem contribuir também, por favor, fiquem à vontade aí. Eu até agradeço. Lucas, você usou qual aplicativo para fazer esses slides? Ficaram bem legais. Cara, isso aí é bem legal. Bem que tu perguntou. Humano, utiliza humano. Pode Aí tu, digitar o nome para anotar aqui? deixa eu ver se tem um chat. Deixa eu ver. Eita, Maria. Ah, eu anotei uma pergunta aqui também. Como que você chegou nesse valor de 5.760? Quantas Esse horas de curso seria? serían 10 meses de entrenamiento con una Impex y el valor es 2.880, si no me engano, cada uno. Es el valor da Impex mesmo, do curso. Deixa, te mando ali no mais fácil aqui no. Ixi, Maria, cadê? Ah, entendi. É o treinamento online lá, né? Isso mesmo, isso mesmo, Uhum. Manos. Ok. manos, isso mesmo. Aí, O, aí pessoal, aí, se tem, alguém tem que fazer uma apresentação assim, tu digita todo que tu, todos os dados que tu tem, né? E copia lá e ele te vai fazer a apresentação, né? Aí tu coloca as fotos também, tudo, e ele monta tudo. Oh, É bem tranquilo. a ideia do grupo era, por exemplo, eu podia dar uma aula, duas ou três, quer dizer, cada um pegando as experiências que tem próprias. Eu tenho experiência da aula em colégio, por exemplo, entendeu? E o meu próprio trabalho final de curso aí também seria também uma aula interessante que eu poderia dar. E assim, e enriquecendo com professores diferentes e visões diferentes também. Porque não é só também o treinador, a gente fica só pensando no cara que vai treinar lá no tabuleiro. Só que esse próprio curso que a gente está vendo aqui, tá? É um curso que dá uma bagagem cultural grande, que eu acho que todo mundo que vai, que se pretende dar aula, e eu estou fazendo curso por isso, tá? Para pegar essa cultura toda do xadrez. Então a gente não pode, não, é um curso só de treinador, só para saber como é que mexe a peça, como é que faz, não sei o quê. Papá. Eu acho que não é só por aí, entendeu? Tem que dar uma formação mais ampla, tá? E aí a gente se propôs até, entendeu? Dar essas aulas online, à distância, tal, etc. Eu ajudar o Atauan nisso, no o Lucas nisso aí, tá? Foi a ideia que a gente teve. Eu cheguei também a propor para o Lucas, tá? Fazer uma parceria com a Impex, né? Por que não, né? Entendeu? Fazer uma parceria com a Impex para, de repente, revisar material, dar sugestões, etc. Entendeu? E pode ser que fique muito caro, tá? Mas não deixa de ser uma ideia também, entendeu? Interessante, interessante isso que vocês trazem. Eu estava conversando agora com um colega, ele presta serviço para Tias.com e ele estava me contando é, a quantidade de curso que o público dos Estados Unidos compra online. Ele fala que o público, o cidadão americano cu- compra em média, 10 vezes, 10 vezes a quantidade em cursos online, tá? 10 vezes a quantidade de horas que ele vai viver lá nos Estados Unidos. Essa questão de curso tá é muito uma questão de venda impulsiva. Como é Ah, que é? O cara compra o curso, mas não assiste o curso, né?
Exato. Vai ter que Eu viver 10 comprei vidas. uns 15 cursos na Udemy, eu não tenho moral para julgar eles, mas eu fiz metade. Eu tenho uns 3 cursos que era com indiano e inglês de xadrez, assim, tinha um só sobre armadilha. E tem daí o Udemy ele te faz um mini diplominha bem bonito, daí eu tenho lá na minha parede. Curso de xadrez, de táticas e armadilhas, muito massa. Que ele ainda te entrega um mini diploma de horas. E aí, o que que eu quero trazer para vocês? E aí ele me falou, o potencial desse mercado no Brasil, ele não está 1% desenvolvido. Não está 1% desenvolvido. Não Tudo tá bem, mesmo. Laudelino, você falou, mas você já comprou em números de horas de curso 10 vezes a tua vida? Não, eu comprei no máximo umas 100, 200 horas, e assim, na Udemy, na Hotmart. Até fiz uns produtos, né, porque eu escrevi uns livros, daí eu tentei vender umas versões mais de boa deles, que daí era mais pro público-alvo. Eu cheguei a vender uns 30, 40 livros no Hotmart. Só que daí desisti, fui fazer outras coisas. Mas aí é que tá, porque daí, e aí isso que é o duro. Em alguma medida, eles são especialistas no marketing, Uhum. na maneira de convencer de uma tua necessidade. E de colocar aqueles gatilhos. Ah, se você comprar hoje, agora, você vai ter 50% de desconto e vai ganhar o bônus A, bônus B, bônus C. E se você fizer na próxima hora, você vai ganhar ainda mais tantos encontros comigo e etc e tal. Isso cria um gatilho de ansiedade em você, porque ele achou uma dor tua que você colocou na internet, pesquisou e apareceu lá. E eu digo que Uhum. dentro do xadrez eu sinto que tem muita possibilidade para isso também. É lógico, em alguma medida a gente tem que se unir àquelas pessoas que dominam essa questão de gestão de tráfego para fazer investimento no Instagram, Facebook, para fazer a venda disso. A gente tem que fazer um conteúdo, empacotar de maneira que ele seja atrativo. É. É, a gente precisa gravar num local que seja adequado, o Y som, a iluminação. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? De alguma maneira, isso está muito pouco desenvolvido, na minha opinião, no país e tem uma oportunidade gigante que todos nós, cada um na sua área, no seu domínio de conhecimento, na sua experiência, é, pode, pode pegar profesor, uma fatia de mercado. Pode falar, eh, Lucas. eu tinha mandado o Word, não sei se ele não chegou para você, mas eu tenho o Word aqui mesmo. Estava olhando que tinha Você respondeu aquele de sugestões? ele está resposta. Agora, deixa eu te mostrar aqui, ó. Era esse aqui, né? Era o valor solicitado local y aparte de descripción detallada do evento, né? Ele estava aqui mesmo. Aparte das metas cualitativas, estaba todo preenchido, solamente que, claro, yo te mandé eles na parte, a apresentação e na parte Word. Agora sí, acho que por ahí tengo que adicionar más estratificación aquí de algunas cosas, pero lo que eu anotei aqui seria, assim, um cronograma mais detalhado dos fatos, né? Do que nós temos. Mas ele está ali. Mas, Tá, mas sim, Me manda esse Word, por favor. Deixa eu só baixar ele um pouquinho para olhar uma coisa aqui. tem Ah, até. legal. Tem isso. Pode baixar. Aham. Agora sobe um pouquinho, por favor. Ó, o público-alvo, deixa eu ler, são os alunos das escolas Vanini. Aham, tal, tal, tal. Na verdade, aí eu quero te fazer uma pergunta, por exemplo. O público-alvo são aqueles 140 alunos que você trouxe. Mas e como que você e o André, por exemplo, seriam os professores que fariam esse curso? A Seriam gente, remunerados? a gente treinaria o treinador, não o aluno, né? Estamos Não os formando os 140 treinadores. alunos. Ah, Está tá. dizendo que ele precisa de treinadores para dar 140, para treinar 140 alunos. Está pouco. Ele precisa Hum. aumentar a quantidade de treinadores que tem ali no município. É isso, entendeu? Ah, Ella tá. es algo medio feo que va a soar, más él serían, digamos así, o que no tenemos de recursos, serían los números para nos contarnos. Por desgracia, sería a meta cuantitativa, ¿eh? Los treinadores serían 2 meses. Sí. Que até É. eu tinha perguntado, porque achei muitos professores que eram para ser feito 100 professores, 140 no cenário, né? Se não É, me engano, eram pode ser que a gente, daqui a pouco, forma dois, depois forma mais, né? Porque vai ter mais alunos, vai precisar mais treinador, né? É isso que Então, eu tô. essa é a ideia. De alguma Exatamente. maneira, criar produtos, que é mais ou menos o que a gente faz aqui,
a gente criou formações para iniciação, intermediário e avançado. Então a gente tem os vários níveis. E o xadrez, gente, é um esporte milenar, 2.000 anos de história. A gente pode ficar a vida inteira pesquisando e ainda vai ter o que pesquisar, como pesquisar. Depende da gente, em alguma maneira, tornar como um evento encantador, prazeroso, uma experiência que as pessoas queiram reviver, revisitar, tá bom? Lucas, me manda esse Word, eu honestamente eu não tinha visto, tá? Se não Te tinha mando. lido, estava mais É, preparado. assim, Mas me manda o Word que eu vou registrar de alguma maneira esses feedback que eu estou dando para vocês aqui, também no documento, de maneira a acrescentar para vocês. Mas para mim falta, assim, por exemplo, com certeza faltam quantas horas está sendo, ou seria esse investimento de 5.760, por exemplo. é, Tá? de- Eu acho que sería aquí, en esta parte aquí que yo tenía que colocar. Esa parte aquí yo tenía que corregir porque fue lo que yo vi lá. Coloca de maio a outubro, Mas tantas horas aulas, tal horário, tal horário. Para aí, os eu tenho que colocar patrocinadores, para que quanto mais detalhado o documento, em alguma medida, melhor. O documento de venda, o documento de apresentação, pode ser como você fez ali, está muito bonito, está bem, bem legal, bem elaborado. Mas essas questões de detalhes é muito importante você ter específico na ponta da língua a hora que for perguntada. Né? Olha, perfeito. como é que vai ser? Quantas horas são? Ah, vão ser 120 horas. Essas 120 horas vão ser dadas em tais, em tais, em tais horários. Com É, tal professor, mestre, grande mestre, não sei o quê. está certo tu, aí eu tinha isso, tinha lido lá no Impex e não coloquei, né? Eu só coloquei o que eu achei mais importante, mostrar que era o dinheiro, né? Ele disse, me esqueci o mais importante que isso são 10 meses de treinamento, que é tal, 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 que é o que se, mais agrega valor para eles também, né? se Antes só de tiver fazer essa professor, apresentação. Fala, André. se só tiver professor grande mestre, não vai custar R$ 5.000, vai custar bem mais, entendeu? É. Aí Ele tudo está bem. lançando mão aqui da gente, Até sobre entendeu? isso, tem um gatilho que eu aprendi esses dias, que você tem que ter ou duas propostas, ou três propostas. No caso de duas propostas, você vai trabalhar com uma mais elitizada e uma mais dentro do orçamento, né? Então, sei lá, vamos supor que a gente está falando de uma formação para professores aqui. Eu estou criando isso agora para vocês. Olha, tem uma formação aqui, prefeito, secretário de educação, que ela é R$ 20.000, ela é 20, 40 horas. Lembre-se que eu falei para vocês de formações de 20 horas, palestras aliás, de 1 ou 2 horas, que é 20, R$ 30.000. Então, você trazer uma formação para uma prefeitura que custe 500 a R$ 1.000 a hora, não está fora do preço, tá, pessoal? Não está fora do preço. Principalmente se for um mestre, um especialista em pós-graduação de xadrez, que vai estar fomentando, formando 20, 30 professores, né? Então, e aí você for apresentar duas propostas, uma de R$ 20.000, por exemplo, 20 horas, e uma outra mais elitizada, que seria o modelo de, olha, essa de R$ 100.000, você vai ter uma primeira formação no início do ano, vai ter um acompanhamento de X horas a cada 2 meses, com algum tipo de encontro, e a gente vai terminar com um grande festival com várias crianças, com medalha para todo mundo, troféu para todo mundo. E aí o que? Você vende a cereja do bolo. E aí tem autores que recomendam que você trabalhe com três propostas. Uma bem enxugada, trazendo esse caso para nós, por exemplo, uma de 20.000, aí uma outra de 35, um pouco a mais, mas com um valor percebido maior. Olha, nessa proposta de 30.000, eu vou fazer um acompanhamento durante o ano e vai ter 2, 3 encontros tira-dúvidas durante o ano. Então, qual que é a ideia? A percepção de valor da segunda proposta. Uma primeira muito reduzida, uma segunda que o cara vai ver, poxa, pela quantidade de benefício que eu tenho nessa aqui, é melhor eu ficar com essa. E essa ideal que é a plus, que o cara, olha, esse aqui é o legal, eu quero sonhar com isso. E aí o quê? Você já projeta e ganha o teu possível patrocinador, apoiador, para uma continuidade do trabalho, para uma continuidade do projeto. Não necessariamente uma única formação uma vez, que vai fazer um milagre para o resto da vida. Né? Então, aqui a gente trabalha anualmente com 3 formações. Lá no início, até 2015, 2016, era só iniciação.
aquela questão do trabalho dos pré-jogos, que vocês devem ter passado pelo curso, ou um método holandês, e ele ia ali até ensinar o cheque, checkmate, afogamento e participar de um festival. Depois de um tempo, os professores, bem, a gente já aprendeu a ensinar os alunos a mexer as peças. Eles já jogaram todos os jogos, eles querem jogar com todas as peças agora. E eu já não consigo mais, como professor, deixar legal, bacana, animada a aula, porque eles já jogam melhor que eu. E alguns professores da rede pública, eles têm que dar um monte de disciplina. De fato, eles não têm tempo para se desenvolver tanto no xadrez. E a gente sabe que à medida que a gente se desenvolve, mais coisas a gente aprende, mais a gente pode ensinar. Mas a quantidade, né, na nossa opinião, ela é formada por vários professores iniciantes que têm a pedagogia, que têm a formação didática para tornar encantador, gostoso, divertido o xadrez. Quando a gente vem para aquela parte mais de competição, mais de treinamento, você vai se distanciando um pouco dessa parte pedagógica, didática, apesar de ser muito necessário ainda, mas você trabalha com menos alunos, muito menos alunos, geralmente os interessados. E aí até eu comento na minha dissertação, algo que aprendi muito com o Dr. Wilson, foi que a gente teve a nossa experiência aqui, por exemplo, de tentar colocar professores, treinadores ou ex-atletas de xadrez e ensinar xadrez nas escolas. Eles naturalmente puxavam para os 2, 3 ou 4 mais fortes, passavam a dar aula para esses 2, 3 ou 4 mais fortes, que eles se sentiam bem, era agradável, era prazeroso, e esquecia os outros 18, 20 da turma. Olha. Então, o que passou a ser claro e objetivo para nós? Que era muito mais fácil ensinar a jogar e a ensinar xadrez a pessoa que já tinha didática, já tinha pedagogia, que tem essa habilidade de encantamento, essa habilidade de deixar a aula divertida para 24, 30, e esses 2 ou 4 que são mais talentosos irem para o clube de xadrez, onde tem o foco de rendimento, onde foi o foco de competição, onde tem o foco de representar a cidade. Muito bom. E aí a gente começou a mudar e transformar um pouco da realidade que a gente tinha. Lá na época também, eu acho que eu comentei com vocês, era obrigatório. E aí tudo que é obrigatório, vocês gostam de fazer as coisas obrigatórias? Né? Então, a nossa experiência, quando a gente tornou opcional a participação, e aí mentira, o primeiro encontro era obrigatório, não todos, a gente passou a ter muito mais adesão. E a gente falava, pessoal, isso aqui é o xadrez, isso aqui é o jogo, isso é divertido, é gostoso, como é que você se sente? Alegre, triste, feliz? E, às vezes, o professor saía sabendo mexer o bispo, a gente fazia batalha de peões, aí era torre contra peões, o bispo. Às vezes dava para colocar dama. O primeiro encontro eles sabiam mexer peão, torre e bispo, só. Só que a gente fazia jogos gostosos e divertidos. E eles repassavam isso para a turma. Tem os problemas aí que eu não estou trazendo de alunos que já sabem. Aí traz como monitor. Mas isso era prazeroso que o professor dominava, confiava. E nenhum professor quer ensinar aquilo que ele não domina, não conhece. Ele não fica com medo. Por isso, por exemplo, nas nossas formações, teve professores que dão um depoimento que passaram 3, 4 vezes pelo iniciante, para daí criar confiança. Agora eu vou. Mas o mais engraçado era quando eles diziam para nós: meu Deus, Paulo do céu, eu falava 125, 130, 200 vezes para os alunos. Eles aprendiam de fato quando eles iam para o evento. Porque lá, as sinapses, o interesse, eles estavam muito interessados na participação no circuito escolar, no evento. E lá, nesse momento, se você trabalha bem essa participação de um evento, de proporcionar a experiência que a gente está falando aqui, eles saem muito mais interessados, com muito mais vontade, eles voltam querendo aprender mais, a saber mais que você, eles se interessam, vão no YouTube, vão pesquisar, um ensina para o outro, tanto que a gente fala para os nossos árbitros aqui nos eventos escolares, pessoal, vocês não são apenas árbitros, vocês não estão ali só para anotar o resultado, vocês estão uma missão. Não sei se eu comentei para vocês já a tarefa que a gente pensa entre missão e tarefa. Às vezes a pessoa acha que tem uma única tarefa que é lá, por exemplo, a menina que está limpando na NASA lá os computadores, equipamentos e tal. Ah, minha missão, minha função aqui é deixar limpo. Tudo bem, essa tarefa, mas a tua missão é muito maior que isso.
é ajudar a colocar um foguete na Lua, é ajudar a desenvolver a pesquisa. E o nosso árbitro tem que ter esse pensamento também. Tudo bem, Professor, você notar aqui o resultado é importante, mas tua missão é muito maior que isso. Tua missão é ver um garoto que está ali tentando achar checkmate de rei torre e não consegue, e mesmo você tendo que empatar a partida, porque já foi 1 bilhão de lance, você falar para ele, cara, chega lá para teu professor, para teus coleguinhas, e fala, só não consegui dar um checkmate de rei torre. Algum professor, coleguinha dele vai sentar com ele, vai ensinar ele, e ele vai sair dali querendo saber o checkmate de torre. E isso vai contaminar toda a turma, um vai ensinar para o outro e vai fazer a diferença. Desculpe, alguém quer falar? eu. Manda bala, Sandro. Então, professor, quando a gente estava é, organizando jogos estudantis aqui, xadrez escolar, né? Uma das conversas que a gente tinha com nossa equipe de arbitragem é que eles não podem agir apenas como alguém que diz aquilo que é certo, aquilo que é errado, alguém como que pune, mas eles são, sobretudo, educadores. Eles estão lá, inclusive, para deixar um pouco esse papel daquele que resolve uma situação complexa para ensinar. E quando você faz isso, você já elimina o conflito. Né? E os dois alunos, você cria um ambiente de parceria onde os dois estão aprendendo, na verdade os três, porque aquele que ensina também aprende. Então, o árbitro, aquele árbitro que trabalha com xadrez escolar, ele precisa, ele não é apenas um técnico naquele assunto, ele é um pedagogo também, ele é um educador. Né? E isso é o que difere o árbitro do xadrez escolar para aquele árbitro dos eventos tradicionais, convencionais. Né? Obrigado, professor. Perfeito, Sandro. Estou 200% de acordo contigo. Eu gosto de comentar, pessoal, num evento sempre tem o que fazer. Você sempre tem como estar pensando em ajudar, em melhorar. Se você está tranquilo, você está folgado, alguém está sobrecarregado. Por quê? Porque às vezes tem o banner que sai do lugar, tem uma foto, um momento que você pode registrar, tem um pai, uma mãe, um professor que você pode dar atenção que está registrando uma foto, né? Sorriso no rosto, aquela vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. Eu digo para eles, tem uma árbitra que ela fala, eu só quero, ela não precisa, tá? Financeiramente super bem, ela fala, eu só quero ser árbitra porque eu vejo o impacto que eu tenho nas crianças quando eu venho aqui. E eu saí daqui e eu tenho até hoje um certificado que eu ganhei do evento lá em 2002, 2004. E eu falo para falar isso para ela passar para os árbitros o sentimento de quem nasceu nos eventos ali e hoje ela não precisa da questão financeira, ela está ali porque ela entende o quanto ela cativa, o quanto ela motiva, o quanto ela acolhe uma criança que está brava por algum motivo e o quanto isso é cultural, gente. Se você tem no teu time, uma equipe, alguém que é... Não dá. Não pode. Atenção. Oh! Você vai contaminar toda a tua equipe. Você criou uma cultura de ambiente negativo. Não tem gente que é tóxica, às vezes? Você vai, não tem pessoas que vocês olham assim, vocês não gostam de ficar perto, porque já te dá um ar, uma questão negativa, uma aura. Gente, eu me afasto de pessoas assim. E eu digo assim, às vezes tem pessoas que a gente gosta, No joga último campeonato. muito bem xadrez, mas tudo não tá bom, tudo reclama. Meu, fiz questão de afastar dos eventos, porque ele não puxa você, ele puxa os amigos, os jogadores. Ô, rapaz, eu gosto de falar, meu, por que que você não faz um? Faz uma para eu ir lá jogar, faz um para eu participar. E desse jeito você vai mantendo pessoas que de alguma maneira te elevam, né? Melhoram a tua energia. Essa menina é exemplo para todos os outros árbitros que estão lá por causa do dinheiro, por causa dos 150, 200, 300 pila que ganha. Ela não está lá por causa disso, mas ela é um baita exemplo para todos os demais. E ela faz os outros trabalharem melhor. A gente gosta também de, por exemplo, assim, a gente tem um árbitro que cuida Depende, com as crianças é um árbitro que cuida ali de 7 ou 8 mesas, no máximo. Né? Educação infantil, primeiro, segundo, até terceiro ano, é mais ou menos isso. Mas no quarto, no quinto, que eles já são mais, e do sexto em diante são maiores, esse árbitro já pode dar conta de 2 fileiras com 10. Então, ele, no meio ali, tá ali o nome do fulano ali, árbitro, ele tem que cuidar da mesa, vou chutar aqui, da 1 a 10 e da 11 a 20. Ele está cuidando de 40 jogadores.
Como a gente tem muito árbitro, às vezes tem os caras que tentam se folgar, deixa só um anotando, né? Então agora a gente criou esse. Meu, a tua responsabilidade são esses 40 alunos. Da mesa 1 a 20 é tua. André, se você não trouxer um resultado aqui de algum desses jogadores da mesa 1 a 20, e outra, não dá, gente. Não dá para ter que voltar lá, pegar o microfone e perguntar se anotou ou não. A pessoa tem que estar full pensando na arbitragem. Não dá para estar com o celular na mão. Não dá para estar respondendo mensagem. Tem os mais jovens que gostam de conversar com as menininhas. Aí você tem que ir lá trocar ele numa outra categoria, né? Então, eu gosto sempre de trazer nos eventos essa diferença de tarefa e missão, que a gente falou agora. E quando a gente consegue fazer o pessoal se comprometer, isso faz a diferença. Deixa eu colocar aqui, pessoal, as outras dicas que nós temos. Voltando, né? Aqui, eu acho que eu comentei um pouco sobre isso, mas aqui são experiências práticas. Estão vendo os slides aí, pessoal? Tá aparecendo? Tá. Tá aparecendo. O Adriano deu ok aqui. Tá. É, Eu trouxe para cá algumas dicas que a gente teve da vivência técnica, né? Por exemplo, em alguns eventos, em alguns momentos, a gente gosta de fornecer placas de homenagem para pessoas essenciais que fizeram aquele evento acontecer. Então, por exemplo, nos eventos municipais, prefeito, secretário de esporte, secretário de educação, porque não importa, se eles ajudaram uma vez a acontecer, você vai lá, reconhece isso, publica, marca, pede para 5 ou 6 marcar e postar, ele fica eternamente grato, porque essas pessoas, elas fazem muito e muito poucas reconhecem. E eles não são obrigados a fazer, embora a gente ache que são. Eles estão ligados com o grupo político deles, com o alinhamento político deles, e se eles não quiserem fazer, não tiver vontade política, eles não fazem. Eles vão para aquela modalidade que eles gostam, que eles têm afinidade. E por isso, eu, em alguma medida, convoco os senhores, porque o que eu vejo no xadrez são as pessoas que gostam de xadrez ajudar. É o empresário que gosta, que tem um filho, que tem alguém que vai lá e ajuda. O xadrez, de fato, não convence a empresa dele a trazer mais recursos pelo marketing, etc. e tal. O secretário de esporte, o diretor de educação, gosta do xadrez, por isso é que ele ajuda. A gente não está profissional o suficiente para poder mostrar para ele o quanto importante essa política pública é e é barata e quanto a gente pode se desenvolver com isso. Então, placas de homenagem. O dono do hotel, a pessoa de marketing do shopping, todo mundo que deu uma contribuição significativa para o xadrez acontecer na tua cidade, coloque o nome dela e veja um momento de surpreender ela, encantar ela por tudo que ela já contribuiu e ela vai contribuir ainda mais. E vai trazer outras pessoas para ajudar. Porque o efeito é cascata. A hora que você reconhece essas pessoas, elas vão querer fazer mais, vão se doar mais e vão permitir a continuidade dos projetos de vocês. Tá? Experiência prática, aonde a gente vê e faz isso, é diferença. E outra, às vezes, o secretário de esporte do município aqui, ele não está mais aqui por uma questão política ou outra, mas ele vai para outro município, ele vira diretor na outra. E você fez um bom trabalho, fez uma grande diferença, ele quer que isso aconteça lá também. Então, aquilo que a gente faz bem aqui ou lá, ele se propaga e eles querem que replique. Por isso a gente fala, tomem cuidado. Às vezes vocês acham uma galinha dos ovos de ouro e vocês querem arrancar tudo de uma vez. E não dá. A gente tem que alimentar esse espírito, tem que parabenizar aqueles que apoiam a gente para que a gente faça mais vezes. Parte técnica da arbitragem, a gente já falou. Para mim, a básica, a essência é essa questão de missão e tarefa. Né? Alguns acham que eu estou aqui para marcar o resultado e pronto. Gente, eu mando embora. Né? Alinhamento, barba feita, cheiroso. Outro dia vem o cara transpirando cachaça. Não dá. Como é que vai atender pai, professor? Não dá. Faço questão, ó. Eu vou até ter para pagar a tua diária, mas pega o Uber aqui e vai para casa. Amanhã a gente conversa. Pode falar.
Professor, perdão pelas interrupções aqui, o seu assunto é extremamente rico, curioso, envolvente, né? E a gente conhece coisas assim que o senhor está falando e até piores. E que o senhor não vai citar coisas piores por uma questão de ética, né? Mas, por exemplo, eu lembro que numa das últimas equipes que nós lideramos, um dos meus árbitros veio com roupa de dormir, aquelas calças de moletom que praticamente não difere da roupa de dormir, e veio arbitrar. E os pais me olharam assim como se fosse eu, né? Mas eu era o líder, né? E eu tive que pedir para ele voltar para casa, né? Pegar um Uber de volta, trocar de roupa, arrumar o cabelo, né? E cuidar da apresentação para voltar, porque não dá para receber alguém mal apresentado, né? Perfeito, Sandro. É isso. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Se você deixa esse rapaz arbitrar no teu time, na tua equipe, que sinal que você vai estar dando para o resto da equipe? Da mesma forma que a gente permite aqueles com energia negativa ficar ali naquela aura. Outra coisa, defender, né, gente? Defender o nosso time, defender a nossa equipe. Ele pode estar errado, mas você tem que defender ele até o final, no seguinte sentido: olha, ele seguiu a regra, ele é imparcial, ele pode ter errado porque é ser humano. E aí você toma a tua decisão, e no final eu sempre digo: olha, a decisão do árbitro está dada. É essa. Não vamos conseguir mudar porque não dá para voltar à posição agora. O momento de reclamação do seu filho, do seu atleta, do seu aluno, era lá durante a partida. Assim como o VAR não chegou, não resolveu tudo no futebol, e infelizmente erros de arbitragem podem acontecer. E eu gosto de nesse momento dizer, olha, é uma oportunidade, um privilégio para esse aluno aprender para a vida, porque boa parte dos problemas, na minha opinião, que a arbitragem tem é porque a pessoa quando chama o árbitro não consegue explicar com clareza. Então eu faço questão de, antes da rodada, no congresso, falar, pessoal, procurem ser objetivos, falem claros, falem alto e para o árbitro ouvir, né? Tem as crianças que falam para dentro, e aí fica difícil, em alguma medida, esse atendimento. Mas, enfim, dessa parte, diferença de tarefa, diferente de missão, quando a gente passa a missão para o nosso time, tira as pessoas negativas, tira as pessoas que, de alguma maneira, passam uma forma negativa para nós, a gente começa a construir uma cultura de um evento de sucesso, um evento prazeroso que todos querem estar perto, querem participar, querem fazer a diferença conosco. Aí tem alguns dados aqui que a gente põe de experiência, né? Demoraram para atualizar o Chess. Poxa, se é evento clássico, a gente tenta a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, estar atualizando o Chess. Em evento que a gente faz isso, o público ajuda a organizar o evento. Porque sem querer, se em alguma rodada você marca errado lá, alguém já está te mandando mensagem naquele grupo do WhatsApp que a gente criou. Pessoal, ó, tá errado o meu resultado lá, eu ganhei. Ou eles ficam surpresos. Nossa, Geme tal perdeu para tal, tá certo esse resultado? Gente, não tem problema, é a experiência que você está permitindo ter do teu evento. Você está passando para eles quase que um acompanhamento online que os caras fazem com futebol, com vôlei basquete. Daqui 60 dias vai acontecer fulano, não sei se vai ser convocado ou não. Machucou o mindinho aqui, não sei se vai jogar. A gente tem oportunidades de deixar a nossa modalidade atrativa e a gente esconde às vezes, ou a gente não faz uma tarefa. Atualiza o Chess Results com a maior frequência que dá. Tenta deixar o cara do computador ali, se for o caso, atualizar 5 em 5 minutos. Chegou ali o resultado, atualiza. E aí, lógico, isso funciona mais para o clássico, talvez para o rápido. Mas isso deixa atrativo, o pessoal está acompanhando o evento, está atualizando. Papai e mamãe que está lá acompanhando está doido. Mais do que isso, atualizar todos os dados do Chess Results, tentar pôr a bandeira, colocar a cidade, poxa, é bacana. Você cria um momento de interação mais prazeroso quando no emparceramento tá lá jogando fulano de tal do Rio Grande do Sul contra Beltrano de Ponta Grossa. Poxa, gera uma conexão, uma conversa a mais, eu vi que você é de tal. Se você não põe informação nenhuma, você impede, você limita a possibilidade dessa experiência que você está proporcionando ser prazerosa, ser gostosa, ser além. A gente gosta disso, né? Vale lembrar quantos eventos a gente deixou de ir porque não gostou uma vez só. Foi e não gostou, e ele não teve outra.
Quantas vezes a gente faz questão de repetir e ir tantas vezes com pequenos detalhes e cuidados que fazem a diferença? E o negócio do Tia Jesus é aquilo, a gente compartilha a responsabilidade dos ajustes com quem está lá. Porque ele sabendo que você está atualizando, meu, tá errado. Ele, antes de começar a rodada, ele vai te avisar. Se você não compartilha, você só vai lá no final da rodada, vai pôr. No dia seguinte, no horário da rodada, alguém vai dizer: Ô, marcaram errado o meu resultado aqui. E é engraçado, porque às vezes não é nem a pessoa que estaria com o resultado errado que corrige. É outro que estava vendo. Ei, eu estava vendo a partida lá, vocês marcaram que o GM tal ganhou, ele não ganhou. Ele perdeu, né? Porque às vezes o dedo do Tia Jesus ali, o cara já põe pro GM ganhar sempre. E é claro que daí o pessoal adora o alvoroço, a foto, a imagem, o corte, né? O que que tá sucesso nas redes sociais? É você fazer um corte. Você pode ter filmagem, você pode ter transmissão, você pode ter 1 bilhão de coisas. Se não tem um corte atrativo daquilo, não vai viralizar. E aí é uma coisa que é o calcanhar daqueles nosso, né? Em alguma medida que eu estou tentando aqui também desenvolver isso, achar uma pessoa especialista nisso, achar um final interessante que está acontecendo, pensar uma maneira de fazer um corte. O pessoal do chess.com, em alguma maneira, eu acho que faz isso muito interessante em algumas coisas, mas eu acho que a gente está engatinhando nesse processo aí. E, Uma professor, ficha de... Oi, pode falar. mais duas situações, por exemplo, quando você inicia um campeonato escolar, estudantil, é sempre interessante você dar uma aula, entre aspas, para os alunos, onde você vai citar as partes básicas do campeonato, né? As técnicas, peça tocada, peça jogada, né? A questão de você tomar cuidado com o relógio, né? As peças, respeitar o adversário, a questão da etiqueta, né? Porque os alunos eles não são acostumados com isso. Uma parcela muito pequena desse teu público, ele realmente já participou de eventos, mas a maioria não, no máximo online. Então você tem que trazer eles para o mundo profissional do xadrez. E aí, como ele falou novamente, a gente tem que se despir da função do árbitro e virar professor, né? Mas a maioria já sabe. Você não sabe, eles não sabem. Porque a maioria dos professores deles são professores que não têm tempo, muitas vezes, para se atualizar. Vários, inclusive, não conhecem partes dos conceitos do xadrez, como Jadube, por exemplo, a questão do Jadube, a questão do. E outras palavras mais técnicas, com licença, né? Eles desconhecem esses detalhes. E aí você tem que aclarar isso para essas crianças, para esse público, né? Perfeito, Sandro. Só um pouquinho que deu aqui, não está carregando meu computador. Então, o que aconteceu aqui? En cuanto atenta ahí, profesor, yo ya te mandé ali o arquivo, tá? No WhatsApp. Só para deixar ali o arquivo, te mandei lá. Tá bom, Lucas. Obrigado. Pela Rapaz, que dúvida, susto, de repente, aqui parou de carregar o computador. Eu falei, só que falta ter queimado minha folha. Então, é perfeito, Sandro. Estou perfeitamente alinhado com tudo que você falou aí. E é legal ver que vocês estão animados nessa linha também. Então, aqui, que mais que nós temos? Então, a questão da ficha de inscrição, da ficha de confirmação. A confirmação nossa tem sido online. Então, a pessoa manda, a gente já confirma, a pessoa chega para jogar. Isso está sendo ótimo, porque não tem atraso. Então, a autoridade, a pessoa que está apoiando o evento, está patrocinando o evento, quando parece organizado, começa no horário, faz muita diferença. E a gente faz questão de falar, pessoal, 9 horas e 30 minutos, conforme a programação, estamos dando início à abertura ou estamos dando início à primeira rodada. Pessoal, 14 horas, conforme previsto, estamos dando início à terceira rodada. Isso mostra organização. Você lembra que eu acho que eu comentei com vocês também? Às vezes você tem um tempo curto de interação com o público, de interação com a autoridade, e você tem que ser assertivo naquela fala. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Conforme previsto, 15 horas, vamos dar início à quarta rodada.
E aí você faz isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Não tem como esse cara querer falar mal do teu evento, dizer que é desorganizado. Só que depende de uma fala tua ali assertiva no momento certo. Uma fala tua de não, e às vezes não pode ser você, porque você é o RP, ou Relações Públicas, é o organizador do evento, não é você às vezes que pode dizer ou não, é um diretor do evento, é um outro cara que cuida do manager do computador, que ele vai dizer, olha, infelizmente, o teu momento de confirmação era até as 9h30. Não, mas eu tô 2 minutos atrasado. Não, você não tá 2 minutos atrasado. Você tá 32 minutos atrasado, porque começava às 9. E agora, em respeito aos outros 150, 200, mil e tantos que já confirmaram, eu não consigo te colocar agora. Por quê? Porque tem prefeito, tem autoridade que está esperando o evento começar na hora. E se eu atrasar a tua, pode ser que daqui a outros 2 minutos chegue outro. E daqui a outros 2 minutos chegue outro. Então, eu peço a contribuição. Que bom que você venha. Eu faço questão que você jogue e eu vou te colocar a partir da segunda rodada. Tudo bem? E, gente, tem que ter alguém para dizer não. E às vezes não pode ser vocês, porque vocês são o político, vocês são o RP. Faz toda a diferença. É cultura. Se você manter o cara chato, que só reclama do teu evento, indo lá, colocando bedelho e você querendo agradar ele que só reclama, deixa esse cara pra lá, deixa ele falando sozinho. Até agradar, obrigado por ter vindo aí, mas beleza. E vai procurar outro, vai procurar encantar outro. Traz os iniciantes. Cria um momento só para iniciantes no teu evento. Deixa gostoso, divertido. Faz batalha de peões. A pessoa vai vir pro teu evento sem nunca mais ter. Ela aprendeu o xadrez sozinha, baixou o aplicativo lá e vai querer vir. Porque foi gostoso, foi prazeroso. E a gente cultiva pessoas e energias ruins, a gente cultiva ambientes tóxicos e a gente tem que ter essa habilidade de saber, opa, isso aqui está prejudicando o andar da nossa carruagem, a nossa melhoria do evento. Que mais? Vamos lá. Árbitro pedindo silêncio falando no microfone, né? Às vezes, tudo bem, a gente entende que é necessário, mas não dá, né, pessoal? Pedir silêncio no microfone é incoerente. Incoerente. Não tá compartilhando com vocês, né? Por quê? Professor, Oi, pode falar. sobre a questão dos horários, assim, professor, eu acho que existem exceções. Por exemplo, o meu estado, ele é um estado muito grande. E a minha zona, a minha cidade, ela tem várias zonas. Ela tem tudo é muito grande, tudo é muito difícil de, por mais que haja disciplina, mas às vezes acontecem problemas sérios. Nós temos uma parte de estudantes que, mesmo estando em Manaus, eles são da zona rural. E quando eu falo zona rural, não é que tenha transporte rodoviário, é barco. E eles chegam atrasados, professor, muitas vezes por conta de chuvas fortes. O rio estava bem, bem ruim, né? E aí nós já atrasamos, professor. Já tivemos, inclusive, eu assumi todos os ônus dessas adaptações. Tivemos que diminuir, inclusive, o tempo do evento, né? Era para ser 15 minutos, voltou a ficar e passou a ser 10 minutos. Todos concordaram, todos compreenderam, né? Foi uma reunião de pais, técnicos, alunos, né? E nós atrasamos o torneio em 1 hora para que as equipes, eram várias equipes, chegassem e todos pudessem participar, né? Mas como eu estou lhe falando, Aquilo que é contingência, você trabalhar bem e pegar o pessoal pro teu lado, como você fez, tá ótimo, tá excelente. Mas eu não sei se eu posso comparar a essa situação. Vou ter que trazer um caso nosso aqui. A gente tem bairros que ficam a 70 quilômetros do local onde é o nosso evento aqui, principal. E esse ônibus sai 1h30 antes de lá. E, gente, às vezes atrasa. Só que assim, às vezes eu tenho um ônibus com 40 e eu já tenho 1.400 confirmados. Será que eu tentar acolher esses 40 não estou prejudicando 1.400? E veja, Sandro, não estou querendo
comparar. Eu acho que cada caso é um caso. Cada realidade é uma realidade. O que que a gente fez? A gente. Primeiro ponto, a gente pensou em dar um ponto para todo mundo. Aí, lógico, tem pontuação por equipe, etc e tal. O pessoal da competição, ei, pelo amor, não dá? Tá louco? Nossos atletas jogam um contra os outros, eles vão ser beneficiados, todo mundo vai ganhar. E a gente. Pessoal, vamos dar meio ponto? Ah, pode ser. Tudo bem, vamos dar meio ponto. O pessoal topou, demos meio ponto para todo mundo. Depois do evento, o pessoal achou que foi prejudicado porque, ainda assim, fazer 50% dos pontos no campeonato com 1.400 e tal não era tão simples. E eles Aí o quê? Aí a gente convencionou. Naquela etapa ficou combinado meio ponto, foi meio ponto. Nas outras etapas ficou convencionado. Pessoal, atraso não tem jeito. É atraso. Vai jogar, porque chegou, mas vai jogar a partir daquela rodada. E veja, Sandro, cada caso é um caso, eu entendo perfeitamente o que você está trazendo. Eu já tive circunstância, por exemplo, de jogos escolares, que o pessoal veio falar com a gente, gente, é uma questão de calamidade aqui, nós temos que terminar o evento hoje. Aí a gente tentou fazer rápido, relâmpago e convencional, 7 rodadas cada um, em 2 dias. É impossível. A gente ficou até 11 horas do primeiro dia e ficou até 8, 9 horas da noite do segundo dia. As crianças não jogaram convencional. Nem obrigamos a anotar, porque jogaram rápido. Mas veja, foi uma condição que foi aceita pelos demais alunos e professores que estavam lá no evento. Que aí a gente falou já da queda de luz, a situação do banheiro. Então, contingências, pessoal, vão acontecer. Mas é aquilo que a gente disse. Um evento planejado, ele tem grandes chances de ser um sucesso. E ainda assim as contingências vão aparecer. Mas se você planejou, fez os checklists, a tendência é você ter um mínimo de necessidade para correr, apesar que às vezes seja um susto grande. Mas se você não planejou, não colocou no checklist, não está detalhado, vai ser um fracasso. Vai dar problema. Vamos seguir aqui em outras. Professor, posso só. Manda bala. 30 segundos, vai. Eu também acho que. Eu concordo com o que o Sandro colocou, mas eu também penso no seguinte: para uma situação dessa teria que ser uma exceção. Porque se cada vez você atrasa uma hora por conta de alguma coisa diferente, não, mas dessa vez foi o ônibus, da outra vez foi a calamidade, da outra vez. E aí o teu evento que era para ter 2 horas tem 8, na outra vez era para ter 3 horas tem 10, entendeu? Então eu acho que também tem situação e situação. E aí eu concordo com a tua fala no seguinte sentido, eu vou beneficiar 40 e eu vou prejudicar 1.400, aí tem isso também, né? Mas é isso, se fez uma reunião, como o Sandro fez, e todo mundo concordou, são outros 500, né? Mas não pode virar rotina, não pode virar assim, não, então toda vez a gente vai, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente tem, quem é aqui da região, Alessandro, o Ricardo, que de repente não está assistindo a aula, mas vai concordar comigo, a galera que é aqui do Vale do Paraíba tem um circuito escolar que acontece aqui que é toda a vida a mesma coisa, a gente sabe que tem hora para chegar e não sabe que tem hora para sair, daí não dá, né? Aí tem pai que sai, que leva a criança embora no meio do evento porque, né, entendeu? Aí desmerece o evento, saca? Ajuda ele lá, homem, ajuda ele lá. Coloca limitações, procedimento, método. Cara, Tem tentei. que ter padrão. Tentei, Tem que mas ter o cara padrão. não. Chama para você a responsabilidade, organiza você. Professor, Aí, pessoal, nos nossos eventos aqui, a gente colocou medalha de participação. Quando possível, nos Professor. clássicos tem uma caneta que é um souvenir que a gente sempre consegue patrocinador. Quando pode, a gente põe a identificação do nome, vai melhorando um pouquinho cada dia o evento. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Premiação. Pessoal que mora longe é louco para sair, quer ir embora. Eu coloco no folder. Pessoal, quer ganhar a premiação, é só ficando até o final do evento. E é lógico que eu tenho algumas flexibilidades. Cada caso é um caso. Mas se eu não coloco no folder, eu não posso dizer para ele, ó, tá no folder. E aí, beleza, eu coloco no folder e ele me dá uma justificativa plausível. Se eu tenho condições de ver a colocação que ele vai ficar e ele pode levar a medalha, eu pego a medalha, puxo ele de canto, ó. Não fala para ninguém e vai embora. De novo, é uma cultura que você cria.
Se você cria uma cultura que você sempre vai dando a premiação, vai atendendo todo mundo sabe que vai dar certo falar contigo no finalzinho e vai dar um jeito de ir embora. Então, às vezes, para algumas pessoas, geralmente aqueles que passam uma energia ruim, de fato, tá lá e eu sigo a regra. Ó, a premiação era para quem ficou no horário. Até pagamento em dinheiro. E depois que você cria cultura, gente, acabou. Você criou a cultura e acabou. Coisa mais feia, um patrocinador lá para entregar medalha, troféu, você vai entregar um dos 3 primeiros, tem que ir embora. Depende do caso, você tem que pôr até em contrato. O evento acaba em tal momento. Alguém levantou a mão aí, quer falar? Pode ir. Alessandro? Oi, professor. O que o Paulo falou é verdade mesmo, né? Acaba aqui na região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, acaba não tendo horário para ir embora. Aí muita gente se inscreve, aí na hora lá não vai por algum motivo, aí tem que tirar tudo os alunos que estão lá, ou sai no meio do torneio, aí acaba que tendo que refazer tudo de novo lá, né? Rever tudo lá no Chess Results, até aí sempre é assim, né? Acaba ficando tarde. É. Aqui a gente resolveu isso aí, pessoal, com uma confirmação uma meia hora antes. Meia hora antes, e aí o que? A gente é rígido. É 9h30? É 9h30. Não é 9h32. E tem lá um cara que vai dizer não. Pode ser o grande mestre, ou quem for. Ah, a gente até aceita uma ligação do cara antes do horário, tô chegando. Eu falo, tudo bem. 10 horas, porque é meia hora antes encerra. 10 horas vai estar acionado o relógio. 10 e tanto tempo do relógio, se não tiver isso, vai perder por WO. E a gente segue isso à risca. Aí o quê? Você criou uma cultura que é aquilo, o cara vai se adaptar àquilo. No começo foi duro. O primeiro ano que a gente começou isso, a gente teve algumas resistências, algumas carteiradas, mas fomos rígidos e nós temos conseguido fazer a diferença com esse trabalho. Aí pequenos detalhes assim que parecem bobos, mas faz toda a diferença organizacional, né? Tá lá, identificar locais do pódio no chão. Os menores, às vezes, têm uma dificuldade. Então, coloca lá um adesivo no chão, ou a caneta mesmo na fita crepe ali, que não vai aparecer na foto, ou o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, se não tem um pódio. O ideal é um pódio, né? E aí, procedimento para tirar fotos, ter gente para te ajudar ali a separar primeiro os 3 primeiros, depois do quarto ao 10º, ter mais de um local para foto. Às vezes a gente adora que o pessoal reproduza, compartilhe a participação do evento, mas você só tem um backdrop lá do lado da mesa 1 que ninguém consegue registrar, tirar foto, passar, comentar, né? Então, às vezes a gente falta profissionalizar um pouco essa questão organizacional do evento. Né? A gente às vezes quer ser o árbitro, quer ser o manager, quer ser o fotógrafo, quer ser relações públicas, e não dá. A gente tem que entender que a gente precisa profissionalizar. E, de novo, os projetos, é, as entidades, elas têm essa possibilidade de você colocar no papel lá um evento de 50 mil reais e você pagar com esse subsídio do governo. Você se remunerar como um coordenador do evento e receber, sei lá, R$ 1.000 por dia, R$ 1.000 por planejamento, R$ 1.000 para coordenação, R$ 1.000 para garantir um pós-evento, porque o trabalho é grande para fazer, precisa de muita gente. Fotógrafo está muito mais caro, de qualidade está muito mais caro. Você precisa pagar um social media, alguém que cuida do Instagram, do Facebook com qualidade. Vocês estão planejando isso dos eventos de vocês? Porque tudo isso faz o pacote da experiência, da entrega. Professor, fale Diga lá. sobre o pós-evento. Pós-evento, vamos lá, deixa eu ver aqui. Porque tem muitos árbitros que eles cuidam do evento, faz um excelente trabalho, mas esquecem depois de falar sobre o pós, quem ganhou, quem perdeu, né, difundir os resultados, passar informação para a mídia, que isso também valoriza bastante, né, as pessoas que participam. Mas não, os caras realmente desaparecem. Terminou o evento, parece que acabou a missão dele. Perfeito. Eu gosto de pedir gentilmente que parte da missão dos árbitros é ajudar a compartilhar aquilo que aconteceu. Então a gente faz a foto com um monte de árbitro, pede para eles curtirem, compartilharem, pôr no Instagram, no status. A gente pede para que eles fomentem o grupo,
fomentem com os amigos e colegas e próximos deles. Então, assim, postar fotos tiradas do evento. Gente, tem gente que vende foto do evento. Não sei se na corrida vocês viram lá, a galera vende R$ 15 cada foto. Será que o xadrez a gente conseguir alguém que tire boas fotos, a gente não pode pegar? Eu gosto muito da corrida que eu me espelho muito para tentar fazer algo parecido no xadrez. Lógico, tudo é uma questão cultural. Se a gente não chegar nesse nível, talvez a gente não consiga fazer, mas tem uma questão de tentativa e erro e essa necessidade de aperfeiçoamento contínuo. Então você tem que incumbir o fotógrafo de fazer, de postar antes, durante, depois nas redes sociais, como o colega falou e pediu para a gente falar um pouco do pós. Após o encerramento das atividades, uns 2 dias depois, colocar lá aquele. Como é que é o nome? Da quinta-feira? Remember, não é Remember? Olha, eu já até perdi um. Tuesday. Como é que é o nome? Quando você põe lá para lembrança? TBT. TBT. E aí você ter padrão isso, postar um padrão de divulgação com a tua equipe de arbitragem, com quem trabalhando com você. Usar Instagram, Facebook, WhatsApp. Né, tem uma colega nossa que trabalha na agência, ela falou que tem que ter TikTok também. A gente não conseguiu chegar nesse nível ainda, mas pretende. Aqui voltou as questões financeiras. E daí nós entramos de novo em captação de recursos. Temos mais 10 minutos apenas. Aí, olha, pessoal, aqui só para provocar um pouquinho, para começar essa parte de captação de recursos mais a fundo. O governo anuncia novo edital com 50 milhões para apoiar projetos esportivos. Vocês estão preparados para receber uma parte desse recurso? Quem tem entidade aí? Está com a documentação tudo em dia, correto? Está tudo de acordo? Eu estou fundando uma associação aqui no meu município e já estou com marca da Assembleia já marcada para dia 1º de maio. Então já está dando trabalho para caramba para poder fazer o estatuto, ata, essas coisas todas, e legalizar na FECHEG e na CBX. E a gente fica assim, teve uma hora que você falou uma situação aí do coordenador de eventos. Aí eu gosto dessa parte, de coordenar eventos. Eu gostaria de saber se assim, eu vou ser o presidente do clube. Se eu posso vender esse serviço ao clube, eu sendo presidente. Você não pode receber, inclusive no teu estatuto tem que estar escrito aí que a diretoria não é remunerada pelas funções de dirigente do clube. Mas você pode Entendi. sim ser remunerado por uma função de coordenação do evento. Então isso não Entendi. te impede de receber essa remuneração, como árbitro ou como fotógrafo, que o clube vai pagar. A tua função de árbitro, coordenador, fotógrafo, manager, essa é uma função remunerada que qualquer outra pessoa vai receber. Mas a tua função de presidente, diretor, tesoureiro, secretário, essa não pode ser remunerada. A lei não Entendi. permite. Mas eu posso exercer uma função durante um torneio, diferente de ser presidente. Perfeito. Pode. Pode, deve. Inclusive, até um subterfúgio que o pessoal tem feito nesses casos, até para não envolver a diretoria nesse caso, eles têm contratado empresas. Então, o pessoal organiza ou monta empresa de organização de eventos. Então, o Mildo, ele é contratado por essa empresa de organização de eventos, para a função de coordenar o evento. Entendi. Obrigado. Então, pessoal, estou dando só uma pincelada aqui, a gente não vai ter tempo de entrar em mais assuntos. E eu vou voltar um pouco ainda nas dicas. Ó, esse projeto da Itaipu, esse edital aqui, ele é aquele documento Word, é a base desse projeto aqui. Ó. Está previsto para essa seleção um recurso financeiro de até 5 milhões de reais, sendo distribuídos da seguinte forma: 3.500 milhões, 3 milhões e 500 mil para ações esportivas, abrangência municipal e estadual, olha só, e 1 milhão e 500 para ações esportivas de abrangência nacional ou internacional.
Lembrem disso, né? Nesse momento eu tenho que lembrar aqui que eu trouxe uma dica para vocês. Quem postar lá no grupo lá do WhatsApp ou trouxer para nós a possibilidade de captação de recursos da sua cidade, da sua região, um edital, mandar lá e fazer um breve relato para mostrar como tem oportunidade de captação de recursos, já ganha 2 pontos na nota da nossa disciplina, tá? Porque, gente, a minha provocação aqui, de alguma maneira, é querer dizer para vocês, gente, saiam da inércia em alguma medida. Se não tem a associação, monte o clube. Faça o evento. Faça o primeiro, não importa se não está 200% certo, não está caprichado, não está redondinho como você queria. Faça, porque daí você vai ter uma melhoria em cima dessa tua primeira execução. Aí você vem, analisa, testa e vai tentar outra vez. E Profesor, assim nós temos que ter essa questão de tentativa e erro. profesor, Pode falar. seguinte, como eu vou apresentar para o Cicred, eu não sei como funciona bem isso ali. Eu tenho um CNPJ mais CNPJ da minha empresa e não poderia colocar ele. Como que eu faço esse estatuto? Como que eu abro ele? Isso seria interessante para mim saber, porque capaz que quando eu vou apresentar, me vai dizer, tu tem que ter um CNPJ para isso mesmo, né? Ou a menos que eles deem pelo município, aí eu já não sei como funciona essa parte. Alguns editais permitem empresa, CNPJ, participar. Esse aqui do ProEsport, por exemplo, do governo do estado, ele aceita CPF, aceita CNPJ e aceita associação, tá? Beleza. Só que assim, nos editais, na sua maioria, as contrapartidas que eles pedem, geralmente eles facilitam, fica mais fácil para as associações sem fins lucrativos executarem, tá? Não que é só para elas, não. E aí tem uma outra questão. Todos os editais, todos, sem exceção, eles têm uma obrigação de fazer formações, de fazer capacitação para você apresentar o projeto. Essa é uma lei recente. Então, o cara vai destinar 50 milhões, vai e procura no edital que tem as datas, os dias e horários que eles são obrigados a fazer uma formação, uma capacitação, e explicar o detalhamento do que tem que ser feito, o que pode, o que não pode, em cada um desses projetos que vocês querem entrar. Beleza, obrigado. Aí, a questão da tarefa e missão que a gente falou. A aula que vem a gente vai entrar um pouco em negociação, um pouco de outros recursos possíveis, né? Emenda de vereador para os municípios. Se eu não me engano, até o mês de setembro, varia de cidade para cidade, mas até o mês de setembro o vereador pode destinar, sei lá, a partir de 10 mil até 100 mil reais, por exemplo, acho que muito mais que isso, para o teu programa, para o teu projeto de xadrez, para o teu projeto. E aí, geralmente, você vai receber isso através do quê? De uma secretaria. Então, você precisa ter um relacionamento com o secretário de esporte, com o teu secretário de educação, teu secretário de assistência social, teu secretário de cultura, porque geralmente é ele que vai executar na prática. Apesar de você ser o grande mobilizador, coordenador e idealizador daquele grupo, a execução disso acontece por uma associação ou por uma secretaria. E aí você tem que estar próximo do secretário, do diretor de esporte. Vocês sabem quem que é o secretário, diretor de esporte na cidade de vocês? Já falaram com ele? Já mostraram o projeto para ele? Conhece o secretário de educação? Às vezes, pessoal, benchmarking vai achar a modalidade que eles mais apoiam, beneficiam. Chega perto, olha, vê como que eles estão fazendo acontecer e tenta trazer para a tua modalidade. Então, professor, nesse projeto da gente, a gente fez uma parceria com um coordenador de esportes e ele é o tesoureiro. Ele está para correr atrás de tudo isso para a gente, inclusive do local que vai ser o ginásio de esporte, que vai ser o local da assembleia e da gente fazer as aulas, fazer os torneios lá. Legal, Milton. Muito bacana. E o que que eu te digo? Participe. Procure aprender, tá? E eu digo isso porque às vezes a gente deixa para os outros fazerem uma parte que a gente tem que participar cada vez mais. E, de alguma maneira, tentar ser independente também.
para buscar as outras formas, as outras maneiras que tem. Eventualmente eles não vão deixar, eles vão querer dizer, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Mas seja um pouco intrometido, vai lá, não, deixa, eu faço questão de ajudar, quero aprender, deixa eu ir lá junto e tal, porque nesses ambientes, nesses encontros, nessas reuniões, as oportunidades, muitas outras aparecem. Entendi. O cara é Gente, mais parceiro algum meu, comentário, sim. alguma pergunta? Teria que ser como o Tênis falou, foi embora. O Lucas mandou ali, acho que eu perdi essa Pues eso parte. cuando estaban hablando de que discutían y todo, que pedían silencio. No tenis é bem legal. Eles falaram, pegaram no cara, foi embora. Perdeu a chance de ver o jogo e foi embora. Tá Professor, certo. Mais alguma dúvida, eu, pergunta? Podem falar. eu tenho uma dúvida, mas é em relação ao meu trabalho pessoal, professor. Pode mandar bala. Boa noite. Silvia. Então, Pessoal, fiquem à vontade aí. Quem quiser ir, obrigado por mais hoje um encontro. Vou ficar com mais alguns colegas aí que quiserem perguntar, a gente fica à vontade aqui, tá? Vou só desligar